A súmula 237 do Supremo. Do Supremo. Súmula 237 do Supremo. Anotado, doutor. Agora, um outro ponto. A cliente é idosa, doutora? Não, ela tem Não? 55 anos. Porque daria para pedir prioridade processual se ela for idosa. E esse caso, a doutora vai pedir justiça gratuita? Sim, justiça gratuita, ela é autônoma. Legal. Então, pede justiça gratuita, não tem gasto nenhum, em regra nem com perícia. Tem juiz que pede para pagar o perito, dizendo que ele vai gastar, né? Diz a lenda, acho que não no Brasil, que no Paraguai, porque o perito, coitado do perito, divide honorários com o juiz, né? Vai saber se é verdade, Brasil é complicado, né? É complicado, né? Ou seja, ó, te mando com o perito, hein? Tenho 50 aqui que me entregou o currículo, mas você tem que dividir os honorários comigo, hein? Traz dinheiro, hein? O Brasil é um país bem complicado, né? Ou seja, aí dá justiça gratuita, né, doutora? Mas obriga o sujeito a pagar a perícia dizendo que, igual, coitado, justiça gratuita é para... Tá no Código de Processo Civil, tá lá. Quando a gente tem justiça gratuita, a perícia também é gratuita, né? Sim. Aí mas não no Paraguai. Difícil, viu? Mas agora, o que a doutora pode fazer nesse processo também? Coloca a localização e descrição do imóvel, abre um tópico em caixa alta. Esse processo vai ficar assim: endereçamento, qualificação do escapião, aquele desconsórcio necessário, né? Se é casado ou casada, tem que aparecer o marido ou a esposa, a não ser que pedir ele para citar ele ou ela, ou assinar uma declaração que não tem interesse. O nome da peça vai ficar assim: ação declaratória. Deixa eu anotar aqui, doutor. Ação declaratória. De uso capião. Extraordinária social, porque ela mora no imóvel, né? Sim. Então, é extraordinária social. Conforme artigo 1238 certo. E enunciado 492. 492. Da Quinta Jornada de Direito Civil. Esse uso capião, o certo é não ter réu. A doutora pode colocar réu, mas o certo é não colocar porque é uma ação declaratória. Aí no sistema do TJ, na hora da distribuição, a doutora coloca ação sem réu, né? Ou coloca lá réu público, né? A doutora tem vários meios que a doutora pode preencher. Ou pode colocar o último proprietário que conste na matrícula também. Então na qualificação eu coloco só a minha cliente. Na peça só a cliente. Na distribuição do site TJ, o site tem lá, sem réu. A doutora pode clicar lá nessa opção. Ou coloca o último proprietário que conste na matrícula. Perfeito, doutor. Porque a minha dúvida era até nessa questão, no caso, como eu estava lidando com a questão extrajudicial, eu entendi que não tinha réu, mas eu ficava me perguntando, por exemplo, na hora de notificar, eu teria que notificar a construtora que vendeu lá, que passou o imóvel para a mãe dela por meio de contrato de gaveta, ou a mãe dela? Na verdade, sempre a citação do escapião, a doutora vai pedir de quem consta na matrícula, se falecido os seus herdeiros, e os confrontantes, lá direita, esquerda e fundos, né, os vizinhos, só. Então, se a construtora for proprietária e constar na matrícula, vai citar. Se não precisa citar, não. Se o contrato está no nome da construtora, mas o imóvel não está no nome da construtora, deixa de lado a construtora, entendeu? Entendi. Eu estava com essa dúvida se eu teria que citar a mãe dela e a construtora, entendeu? Porque como a mãe dela não regularizou, né? Agora o que a doutora pode fazer diferente nessa peça, depois do nome da peça, qualificação, abre preliminares. E aí a doutora pode fazer o quê? Nesse uso capião, a doutora pode apresentar a primeira preliminar, que é a justiça gratuita, o pedido, né? Certo. Depois eu faria, sabe o quê, doutora? Eu abriria um segundo tópico, a segunda preliminar 2, do pré-questionamento. Aí eu falaria que a posse é notória por mais de 20 anos, que uma decisão contrária a esse uso capião seria uma afronta à lei federal e à Constituição Federal. Ou seja, a gente já criaria dentro da inicial, ô juiz, se der errado aqui, eu vou recorrer até Brasília. A doutora já está pré-questionando para efeito de recurso especial e extraordinário, entendeu?